Deixa eu ver como é que aconteceu aqui, que tudo sumiu. Agora vamos ver, acho que já vai voltar. Muito bem, eu acho que agora entramos no ar. Boa noite a todos que estão aí. Boa noite, boa noite. Muito bem, eu acho que agora entramos no ar. Boa noite a todos que estão aí. Estou tentando ajustar as coisas aqui da forma correta. É que eu estava até agora conversando com uma pessoa aqui e com isso eu me atrasei um pouquinho. Ok? A pergunta é se vocês estão conseguindo me ouvir, estão conseguindo me ver corretamente, que, como eu disse outro dia, eu ainda estou aprendendo essa questão aqui das tecnologias, que ainda me pega um pouco de surpresa, mas eu chego lá também. Acho que eu preciso levantar essa câmera um pouquinho. Muito bem. Marcelo, tudo bom? Maravilha. Sim, tudo certo então. Então vamos começar. Boa noite, né? Boa noite, a noite já é o fim da tarde, a noite está chegando. E lembrando que estamos aqui para falar do Evangelho como buscadores da salvação. Beleza? Lembrando que nós estamos aqui para discutir religião, atacar quem quer que seja. Queremos juntos estudar os Evangelhos. Cientes de que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Precisamos desse caminho para que possamos chegar à porta estreita que leva à salvação, né? Então, vamos ver se encontramos esse caminho e se conseguimos seguir. Seguir esse caminho não é nada fácil, não é verdade? Não é nada fácil, já que as tentações do mundo nos oferecem são extremamente sedutoras, especialmente quando ainda não temos a consciência clara o suficiente para distinguir se o que nos está sendo oferecido é do Espírito Santo ou se é de algum espírito imundo que tenta nos aproximar, não é verdade? E normalmente a gente nem se faz essa pergunta, né? A gente vai vivendo, vai fazendo as coisas no dia a dia, vai tocando o nosso dia a dia e nem nos fazemos mais a pergunta, será que isso vem de Deus ou será que não? Será que isso vem pelo Espírito Santo ou será que isso vem de algum espírito imundo que anda por aí que tenta nos convencer de alguma coisa que vai nos escravizar depois? Mas, assim, eu espero que, como a gente vai agora no dia a dia, diariamente, está fazendo esse exercício aqui,
provavelmente isso vai se tornar um hábito nosso, né? E nós vamos manter isto funcionando já como um automático na nossa mente sempre. Então, antes de entrarmos na lição, eu acho que é interessante a gente dar um retorno para algumas pessoas que entraram e me mandaram algumas mensagens hoje, e basicamente duas que eu acho assim bem relevantes e que têm conexão uma com a outra. Uma bem importante foi sobre a fé. A pessoa diz assim, eu te ouvi ontem sobre essa questão da dor de cabeça. A gente ora por causa para Deus dar uma ajeitada nessa dor de cabeça que a gente está, em seguida a gente levanta e vai procurar um remédio para dor de cabeça. Que fé é essa, né? Onde é que está essa fé? Como é que a gente vai chegar a desenvolvê-la de alguma forma? E a segunda, que eu acho que tem a ver diretamente com tudo isso, é sobre o caminho a seguir, né? No que acreditar. Porque, assim, tem centenas de livros e escritos e milhões de teorias bem interessantes, bem consistentes até, parecem assim para a gente a princípio bem convincentes, né? Mas eu acredito assim que muitos de nós, com as informações que nós temos, com a vivência que nós temos, com o conhecimento que temos e com um pouquinho de imaginação, nós poderíamos escrever livros bem convincentes e que acabariam por desviando muita gente. Mas a pergunta é essa, assim, cadê os milagres? Cadê as profecias? Cadê os ensinamentos reais, né, que estariam nesses livros? Então, tem muita coisa por aí, mas até onde ela nos convence é uma outra questão. E depois dessa busca toda, assim, que eu fiz ao longo da minha vida, até onde eu vi, só tem um Filho de Deus, né, nascido de uma virgem, concebida pelo Espírito Santo, que veio anunciado já desde o Antigo Testamento e que deixou aqui seus ensinamentos, milagres, profecias, morreu por nós, né, e nos lava de nossos pecados, nos deixou a nova aliança, que é o Novo Testamento, né? A Bíblia são 66 livros, sendo 27 da Nova Aliança, que é o Novo Testamento, que é o que é importante para nós. Essa é a nossa referência. E o fato é que, assim, tudo que está na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, está se cumprindo. Tudo se cumpre. Não tem como fugir daquilo. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vê, quanto mais a gente entende, mais a gente vê que a verdade está ali. E quando eu procuro a mesma verdade nos outros ensinamentos que eu vi por aí, eu não encontro essa mesma verdade, essas mesmas profecias, essas mesmas realidades. Ok? Então, nós temos realidade na Bíblia, não conjecturas, né? Realidades da história do mundo que passou e do mundo que há por vir. Então está tudo ali. Então, a conclusão que eu chego é que eu não preciso de outra coisa além daquilo que eu já recebo dela. Em Timóteo 2 diz que toda a Bíblia é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Então, assim, se ela é divinamente inspirada, eu acabei me convencendo, ou sendo convencido pelo Espírito Santo, né, porque é Ele que nos convence das coisas de fato, de que a Bíblia é divinamente inspirada e que Deus é poderoso o suficiente para gerar um livro que seja o nosso manual do fabricante, né, que nos dê a informação que nós precisamos para o nosso desenvolvimento. Então, cheguei à conclusão, graças ao Espírito Santo, que a Bíblia é a verdade. E acreditando nisso e passando a viver isso, você consegue ver os milagres acontecendo. Porque assim, se eu não tenho uma referência, se eu não... qual é a verdade? Onde é que ela está? Eu procuro ali, ver não sei o quê. E nunca sigo em frente em nada. E mesmo que eu siga em frente às outras coisas, elas me decepcionam, porque elas não me levam para onde eu quero, para onde eu preciso.
né? Elas não me dão a alegria, a felicidade, a paz, que eu não encontro em outro lugar. Mas quando eu encontro o Espírito Santo, sim, eu acabo encontrando todas essas coisas e eu encontro através da Bíblia, da fé que eu desenvolvo a partir dali. E aí sim, o Espírito Santo, quando você tem essa referência, aí ele pode passar a atuar em você, porque você o permite, né? Porque ele só faz coisas a partir da tua permissão. Diferente dos espíritos imundos que te invadem e te escravizam, né? Ele sempre deixa você livre. Você tem a opção. Você pode optar. Você pode ficar, você pode sair, você pode ficar da maneira que você quiser ficar. Você não é obrigado a estar com ele, né? Ele não te obriga a nada. Então, se você está com ele é porque você está convencido de que é o teu caminho. E aí sim, você tem condição de ver os milagres acontecerem. Muito bem. Então, assim, quando eu aprendi a não questionar a Bíblia, mas aceitá-la como a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, que é poderoso para fazer com que essa tenha sido escrita, de forma que nós possamos compreender, com pontos e vírgulas, tudo em seu lugar perfeito, aí temos como crescer na fé. Então, assim, eu queria fazer essa introdução, porque de certa forma isso é uma premissa para tudo, né? Quem é que eu sou? Como é que eu vou me desenvolver? Como é que eu vou me dedicar se eu não acredito? Né? Se eu não tenho no que acreditar, se eu não tenho nenhuma referência, né? Então, a conclusão que eu cheguei depois de todas essas buscas que eu fiz, que eu já citei lá que eu citei ontem, que está no vídeo de ontem, é que realmente a Bíblia é o que nós temos para seguir e é a nossa referência e é o que nos leva a Jesus, né? Caminho, verdade e vida. Ok? Então, dito isso, vamos entrar na lição de hoje apresentada pelo pastor Sandro Rocha no programa Manhã com Deus, que diz assim: a quem assemelhamos o reino de Deus? Ou com que parábola o representamos? Ou representaremos o reino de Deus, né? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce, e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Ok, o que significa para nós então, né? O que isso quer dizer para a gente? Mas assim, o que me impressionou mesmo, quando eu vi ele apresentando essa lição hoje de manhã, eu disse assim, meu Deus, como Deus é perfeito, né? Qual palavra seria mais interessante para essa live que nós estamos fazendo hoje, para esse canal que nós estamos iniciando, sendo que essa é a nossa primeira lição, né? O que poderia ser mais objetivo e claro e assim, apontando o dedo para nós, né? Que mensagem podia ser melhor para nós do que essa, né? De que plantar sementes é o que a gente deve fazer, né? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos plantando sementes, né? E o nosso desejo é exatamente isso, que à medida que ela esteja plantada, ela cresça, se multiplique e se torne essa árvore cheia de ramos de tal forma que podem se aninhar pássaros debaixo delas, né? Então, assim, quando eu via só essa mensagem para mim, já valeu o dia e a iniciativa que a gente está tendo aqui, que nós estamos fazendo em conjunto. Oi, Marilene, boa noite, tudo bem? Estamos agora entrando justamente na lição do pastor Sandro Rocha. Então é isso. O que ele nos ensinou hoje, assim, que eu achei fantástico, que a gente deve lançar sementes, né? Nós somos capacitados por Deus
Porque se a gente não fosse capacitado por Deus, a gente nem estaria aqui, a gente nem estaria ouvindo isso, a gente nem estaria interessado nisso. Só que às vezes a gente não acredita, né, o quanto nós podemos ser semeadores, o quanto uma palavra que nós emitimos a alguém pode se multiplicar. Né? Porque sempre que a gente semeia no reino de Deus, quem multiplica é o Espírito Santo. Às vezes você diz uma palavrinha para alguém lá, dentro do contexto da palavra de Deus, né, dentro do contexto da Bíblia, e você disse aquilo de uma forma até despretensiosa, mas aquilo é multiplicado de uma maneira fantástica e às vezes você nem tem consciência de que aquilo está sendo multiplicado da maneira que está sendo. Né? Então, como ele disse hoje, ele disse uma coisa que eu notei que eu achei bem interessante. Ele disse assim, não despreze a semente que Jesus te deu. O que ele nos deu? Ele nos deu a palavra. E ele nos deu um conhecimento já bastante amplo da palavra. Nós já sabemos, assim, um bom tanto da Bíblia, né? Talvez alguns de nós já leram algumas vezes, alguns já leram uma parte dela, tal. Mas todos nós temos consciência de um bom tanto da palavra, que são as sementes que Deus nos deu. Então, não despreza isso. Sempre que você tem a oportunidade, leva isso às pessoas para que elas possam ouvir um pouquinho da palavra de Deus, porque quem vai multiplicar é o Espírito Santo. É uma lição anterior, né, que ele deu assim, as sementes são lançadas pela gente, alguns vão ser lançados em solo fértil, outros não. Mas quem é o solo que dá essa fertilidade é o Espírito Santo que vai multiplicar aquela semente, que vai fazê-la germinar e crescer. Né? Agora, nosso papel é de semear, sempre. Que às vezes falamos para alguém de alguma forma despretensiosa de como a nossa vida mudou, desde que aceitamos Jesus. E a multiplicação da semente pode ser enorme. Essa aceitação que nós temos de Jesus a partir do momento que a gente realmente se entregou, né? Fez aquela oração e aquela declaração de que aceitamos Jesus como nosso Salvador e nosso único Mestre, aquilo opera uma mudança no nosso interior que a gente às vezes nem imagina. Outras pessoas de repente veem o que aconteceu conosco, a mudança que ocorreu dentro de nós. Né? Então, quando a gente fala sobre essa mudança para qualquer pessoa, essa semente vai se multiplicar no coração dela também. Então, ela de repente muda, que vai mudar uma segunda, que vai mudar uma terceira, que vai mudar diversas outras. Né? Mas a gente não tem consciência disso. Ele disse uma coisa interessante nas palavras dele, né? Foi bem assim, uma pequena fé pode gerar na sua vida uma recompensa gigantesca. Isso é o reino de Deus, que é apresentado nessa palavra que acabamos de ler. Mesmo que você ache que não. Tudo que fazemos por Jesus recebe uma recompensa, porque a nossa vida não se encerra nesse plano físico. Existe um próximo que virá. Breve Jesus voltará para nos buscar a sua igreja, e devemos nos esforçar para poder entrar na presença do Senhor Cristo e morar no céu um dia. Né? Tudo bem, sim, Marilene? Ok. Muito bom. Nosso papel, então, é de plantar as sementes para ganhar almas para Jesus. Esse é o nosso objetivo central. Fato é que o crescimento é realizado pelo Espírito Santo, pois ele traz a consciência da necessidade de Jesus para os que o buscam. Nossa função é plantar sementes. Quem vai cuidar e dar o crescimento é Jesus. Ok? Então, esse é o nosso papel. Vamos deixar isso bem claro, né? Que a importância, eu acho que assim, a parte mais importante desse texto é gerar em nós essa consciência da importância que é da gente multiplicar, da gente lançar sementes. Então, é por isso que eu fiquei impactado, né, com esse ensinamento exatamente no primeiro dia dos nossos estudos. Que o que nós estamos fazendo aqui, senão gerar sementes, não é verdade?
A capacidade de comunicação que temos hoje é fantástica, né? Antigamente a única forma da gente lançar sementes é assim. A gente tinha que encontrar alguém na rua. Quando eu tinha lá meus 15 anos, não existia internet, não existia... O telefone era um telefone daqueles discados assim que a gente pegava, tinha que discar o número, falar com alguém, era caríssimo aquilo. Você conseguir um telefone era quase o mesmo que comprar um carro, né? Então, na verdade, tudo acontecia na conversa, pessoa a pessoa, um a um. Hoje, nós temos aqui a internet, nós temos todo esse equipamento, nós temos toda a possibilidade de lançar sementes ao mundo. Não existe mais limitação para isso. E aí eu me lembrei de uma passagem de Mateus 24, 14, ele diz assim: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Né? O nosso fim que nós esperamos é esse de quando Jesus virá buscar a sua igreja e nos leve para morar na casa do Pai. Esse é o nosso objetivo, né? Mas o interessante é que toda essa tecnologia, como é que eles iam imaginar há 2000 anos atrás que o evangelho pudesse ser pregado em todo o mundo? Tá? São essas coisas que eu vejo assim, como a palavra é fantástica, né? Como ela prevê coisas que, né, 2000 anos atrás você tem um instrumento com que você pode falar com o mundo, né? E hoje o temos. Então, nosso ensinamento é essa informação que a gente tem hoje e o fato de que a palavra diz que o fim está próximo, né? Se a gente vê em diversas passagens da Escritura, a gente vê que não está muito longe a volta de Jesus, não. Né? Então, vamos correr, vamos correr. Então, porque a capacidade hoje é fantástica, né? Mas voltando ao nosso ensinamento, o que nós, a partir desse ensinamento que o pastor nos deu, dessa palavra, qual vai ser a nossa decisão? Que esse é o nosso objetivo aqui, né? O que nós vamos decidir fazer a partir de hoje ou a partir de amanhã? Quanto antes, melhor, né? Então, gostaria das sugestões de vocês, que eu não quero que isso aqui se torne um monólogo, né? Eu gostaria que vocês colocassem o que vocês acham que seria interessante nós fazermos a partir dessa lição. Qual é o ensinamento que nos foi passado e qual é a decisão que nós vamos tomar? O que vocês acham que nós devemos fazer? Alguém tem alguma sugestão? Não precisa ter vergonha, pode colocar o que vem à mente, né? Estamos aqui para ouvir sugestões e para trocar informações. Porque, mediante toda essa... Tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Eu ia morar no céu um dia. É por isso por isso que nós temos que viver. Lutando e nos esforçando para que um dia nós recebamos um lugar no reino dos céus e possamos lá morar. Eu queria passar Então, nós devemos lançar todas as sementes que o Senhor colocou no nosso coração. Uma oração que o pastor citou hoje de manhã, Raimundo Milton, pastor, o senhor acredita em reencarnação? Não, Raimundo, porque a Bíblia diz que ela não existe. que eu achei muito interessante. Dado por Deus, morrer uma vez só e depois então por isso eu não acredito em reencarnação. Deixa eu ver se eu consigo encontrá-la A aqui. Bíblia diz que ela não existe, tá? Então, a Bíblia diz que quando a gente morre, a gente dorme e seremos acordados só quando Jesus voltar. Tá bom? É isso que Jesus diz. Então, nós somos plantadores de sementes. Cadê os plantadores de sementes? Levanta a mão e fala aqui. Plantaremos as sementes, nós continuaremos plantando as sementes. E você deve orar a Deus, Senhor, me dá mais sementes. Olha a oração que ele fez. Você quer ganhar almas para Jesus? Como Olha eu que ganho bacana. almas para Jesus. Então, quando você ora, né? Ontem, eu orei bastante ontem eu até cansei, mano. Tanto que eu orei ontem, falei, meu Deus, eu tô cansado. Não aguento orar mais, vou assistir um filme, fazer alguma coisa. Não fui nem conseguir, já dormi, né? Eu falo, Jesus, coloca palavras, olha a minha oração na minha boca. E
que as palavras da minha boca sejam como flechas incendiadas. Faz do meu ministério e da minha vida como um arco grande e pesado que atira flechas muito longe. E quando essas flechas saírem da minha boca, essas palavras saírem da minha boca, que elas sejam como setas agudas e incendiadas. E que elas atinjam corações como uma flecha incendiada atinge um depósito com palha seca. E que esses corações sejam incendiados com a tua palavra. É assim que eu oro. Então você quer ser um ganhador de almas? Comece a orar a Deus. Bacana, não é? Então, eu acho que uma boa decisão para a gente tomar é essa, né? De semear e não nos preocupar com os resultados, né? Pois esses estão na mão de Deus. Até porque quando nós insistimos com alguém, quando a gente quer que alguém se transforme, que alguém se modifique e tal, e a gente começa a se tornar chato, inconveniente, né? E a gente acaba gerando uma reação contrária. Então, o que nós temos que fazer é jogar a semente e acreditar na palavra que diz que o Espírito Santo é que vai fazer a multiplicação disso. Né? Vamos orar para que nós tenhamos a oportunidade de semear. E o que diz a Marilene que acha importante passar palavras positivas aos próximos, otimismo. Exatamente, Marilene. Né? Se nós, como portadores da fé, não passarmos palavras positivas e otimismo, quem o fará? Né? Então nós devemos realmente fazê-lo. Eu acho que isso é extremamente importante, sempre considerando a palavra de Deus. Né? É interessante porque quando você fala as palavras da forma que elas estão na Bíblia e fala por Jesus, a multiplicação realmente é fantástica. Então eu acho que esse é assim, um diferencial significativo que a gente deve seguir. Ok? Muito bem, então. Hoje o ensinamento foi bem curtinho, né? Ele foi bem objetivo, bem claro. Acho que não tem nenhum mistério, não tem nada assim que deixe muita dúvida na gente, não é verdade? Nós somos semeadores, temos que semear sem perturbar ninguém, sem que nos tornemos chatos, sem que nos tornemos insistentes. Você planta e deixa que o Espírito Santo faça o crescimento daquilo. E a multiplicação se dá automaticamente. Muito bom? Por hoje, então, eu acho que é isso. Eu espero que todos permaneçam em Deus. Vamos orar para que todos sejam cobertos pela luz de Jesus. Que o amor de Deus esteja com cada um de nós. E que amanhã a gente volte a se encontrar para a nossa próxima lição e nossa próxima decisão, ok? Então, seria interessante se vocês voltassem amanhã e dessem um depoimento nisso. Né? Seria interessante a gente passar a testemunhar dessas nossas decisões e do que nós fizemos a partir disso. Olha, eu falei para uma pessoa, falei para duas, eu gerei isso. Vamos ver se a gente consegue operar essa nossa decisão, ok? Então fiquem com Deus, uma boa noite para vocês e tudo de bom. Até amanhã então.